Eu imagino que você já viu ou pelo menos já ouviu falar sobre os dispositivos que estão sendo usados hoje em dia para monitoramento de dados no dia a dia. Apple Watch, Whoop, Oura Ring, que é um anel, tá? Garmin lançou agora um novo, que é o Circa, tá? Já logo vai estar no mercado. E tem a Polar, tem o dispositivo dela, alguns outros dispositivos, Samsung tem também, né? Então, imagino que você já tenha visto falar sobre eles e deve ter alguma dúvida se vale a pena ou não ter esse dispositivo, para que eles servem também. Vamos falar sobre isso nesse vídeo então. Meu nome é Thiago Ferreira, sou médico, sou cirurgião geral e médico de esporte. Gosto de trabalhar com questões metabólicas, tá? Tanto voltadas para a parte de performance esportiva, quanto saúde e longevidade, distúrbios mitocondriais e também intestinais. Bom, vamos começar explicando o que são esses dispositivos. Tá? São dispositivos de coleta de dados. Eles avaliam, eles coletam dados diariamente, durante o dia, durante a noite e também durante o treino. A grande vantagem deles para os testes laboratoriais médicos já bem estabelecidos pela ciência é que eles são confortáveis, são mais práticos de serem usados e estão com a gente todos os dias. Tem um nível de aferição um pouco inferior. Não muito inferior, como era antigamente. Um pouco inferior. Mas tem a vantagem de estarem com a gente todos os dias. Tá? Então vamos fazer, por exemplo, dar um exemplo prático. A avaliação de qualidade de sono. Óbvio, o padrão ouro é a polissonografia. Mas se você tem um dispositivo que está todo dia com você, na sua cama, dormindo em condições normais do seu dia a dia, é claro que a gente vai ter dados tão importantes quanto os dados da polissonografia, que é o padrão ouro para a avaliação do sono, mas que é feito às vezes em casa, muitas vezes fora de casa, cheio de monitores em você. Claro que a noite não vai ser tão confortável e normal quanto uma noite na sua cama, em uma situação normal, usando um anel ou uma fita no punho. Tá? Os dados não são tão precisos, mas a repetição desses dados dia a dia, a criação de um padrão seu de sono, depois essa comparação do padrão com as noites consecutivas, traz dados muito importantes. Né? A avaliação, por exemplo, um outro dado avaliado por eles, VO2 máximo, tá? Um índice que avalia a capacidade cardiopulmonar de aproveitar o oxigênio respirado na geração energética. Padrão ouro para isso é o teste ergospirométrico. Mas é claro que um dispositivo que vai avaliando o seu desempenho em treino, frequência cardíaca, nível de recuperação, de esforço, de gasto calórico e vai criando um padrão seu, ele também vai ter um índice próximo ao índice avaliado no teste ergospirométrico, com uma grande vantagem, que você pode fazer isso aqui todo dia, usar todo dia, diferente de um exame ergospirométrico, tá bom? O padrão ouro ainda é o ergospirométrico, mas esse índice aqui, esse padrão aqui, o dispositivo, ele está sempre com você. Então você tem ali um dado aqui, se você está aumentando, você realmente está aumentando, se você está reduzindo, é que você vem piorando a capacidade cardiovascular. Tá bom? Dados de recuperação, qualidade de sono, dados cardiovasculares, então esses dados são coletados o tempo todo com você em situações normais do seu dia a dia. Então você consegue juntar essas informações com a sua rotina e ter uma informação muito melhor sobre o que te atrapalha, o que te ajuda e como anda a sua evolução. Então, do ponto de vista médico, isso é muito importante, faz muita diferença no consultório eu ter um paciente que tem mais dados para me passar. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem um cansaço crônico. Vem aqui com uma queixa, está sempre indisposto, sempre cansado, mas que dorme ali 8 horas por noite, por exemplo. Vou falar 8 horas, que é o que todo mundo diz que é o normal, tá bom? Então ele vem falar, mas eu durmo 8 horas por noite, não acordo à noite e estou sempre cansado. Será que é uma questão alimentar, energética, de micronutrientes? É uma questão hormonal com esse paciente ou uma questão de qualidade de sono? Tá? Não é todo mundo que consegue fazer uma polissonografia. Mas se eu tenho dados de um dispositivo que mostra vários microdespertares durante a noite, né? Fases do sono fora de um padrão de normalidade, eu consigo, com os dados de um anel, da fita, do relógio, avaliar se, apesar desse paciente dormir 8 horas, se a qualidade do sono dele é adequada ou se a qualidade não é adequada. E fazer uma intervenção, tá? Mais específica para ele. Porque o dispositivo está todo dia com esse paciente. Né? Avaliação de adaptação à atividade física, evolução no treino.
Eu consigo dados de evolução, né? Quais zonas de treino, de esforço esse paciente vem mantendo nos treinos, está tendo mais treino de baixa intensidade, mais treino de alta intensidade, como que é a variação da frequência cardíaca durante o treino desse paciente, tá bom? Avaliar o histórico, isso é muito importante, a gente pode pegar um dado único e frio de um número e já achar que aquele dado é o que a gente deve acreditar, a gente tem que colocar esse dado junto de um histórico de evolução. Então, por exemplo, uma pessoa que quer melhorar a capacidade física, vem com dúvidas sobre a planilha de treino, quem monta o treino é o educador físico, mas o médico do esporte, o médico que trabalha com a parte metabólica, tem a obrigação de entender os dados e passar algumas orientações. Mas a questão de evolução ela também é muito subjetiva. Diferente de um atleta que tem uma estrutura maior de avaliação, com questionários de qualidade de sono, de bem-estar e disposição, com marcação de resultados de treino, né? Enquanto que o profissional ainda, enquanto ele está trabalhando e está treinando, é diferente do nosso dia a dia, a nossa percepção de esforço, o nosso tempo até a fadiga, tem vários elementos que interferem nisso no dia a dia que não são próprios do treino. Às vezes nível de estresse durante o dia, alimentação, como é que foi durante o dia também, como é que foi o sono, tudo isso vai interferir no seu rendimento do treino, tá? Mas não é um dado vinculado à sua planilha de treino, está vinculado à rotina que você tem no dia a dia. Então eu consigo ter dados objetivos para avaliar se é uma questão de adaptação ao treino ou se é uma questão da rotina mais desgastante que está levando a uma má adaptação dessa pessoa com a planilha de treinos que ela tem. Uma mudança, né? Sugerir uma mudança de planilha de treino, uma pessoa que vem treinando para evoluir e que os dados de monitoramento mostram que o histórico vem mostrando piora, um aumento da frequência cardíaca de repouso, uma redução da variabilidade cardíaca, eu tenho que orientar essa pessoa que ela precisa mudar o treino, ela tem que ter treinos mais regenerativos, ela tem que ter uma planilha diferente, porque ela não está tendo uma adaptação positiva, ela está tendo uma adaptação negativa, ela está cada vez mais cansada. Tá bom? Então isso são dados que um dispositivo que está com um paciente 24 horas, todos os dias, me traz, que é muito mais fácil de trabalhar do que só uma percepção diária. Porque tem pessoas que relatam mais cansaço, que relatam menos cansaço, pessoas que mesmo dispostas, às vezes não treinam de forma tão intensa, e pessoas muito cansadas que vão fazer o treino inteiro, e não importa o que aconteça, vão completar a planilha. Mas às vezes isso não é o que precisa no dia. Às vezes se a pessoa não está tendo uma adaptação adequada, ela precisa de um treino diferente naquele dia para que haja um aproveitamento melhor daquela atividade física. Então esses dados coletados e trazidos para o consultório ajudam muito na avaliação. O que esses dispositivos costumam monitorar, né? Então, sono, fases do sono, tempo de sono, a qualidade da sua recuperação, se foi uma recuperação adequada, satisfatória ou baixa de um dia para o outro. Avaliam dados sobre frequência cardíaca de repouso, que é um dado bem interessante, e esses dispositivos, nesse caso, conseguem avaliar muito bem isso, porque eles avaliam principalmente durante o sono esses dados cardiológicos, tá bom? Então, assim, uma frequência cardíaca de repouso mais baixa mostra uma evolução, normalmente, tá bom? Mostra uma evolução, uma melhora da adaptação cardiovascular à atividade física, que é um dado de saúde também. Esses dados avaliam um outro índice, uma outra métrica chamada variabilidade cardíaca. Aqui também é um dado importante para a gente falar no dia a dia, porque vem sendo muito usado na prática para avaliar a melhora de condicionamento físico, melhora da adaptação cardiovascular e, em teoria, quanto maior o valor da variabilidade cardíaca, melhor é o resultado. Mas não quer dizer que uma pessoa com uma variabilidade cardíaca maior está melhor condicionada do que alguém com uma variabilidade menor. Então a gente precisa ter cuidado com o número bruto e entender isso num espectro maior de avaliação. Então é muito mais importante a gente pegar essa variabilidade cardíaca que traz para a gente um dado real de mais descanso ou menos descanso de um dia para o outro e colocar isso numa métrica de semanas ou meses. Então, por exemplo, uma pessoa que vem com uma variabilidade cardíaca em ascensão nas últimas semanas e nos últimos meses, é muito, assim, está num estágio de treino, de adaptação cardiovascular melhor do que alguém que tem uma variabilidade mais alta, mas vem caindo
nas últimas semanas e nos últimos meses. Vocês entenderam? Então, claro, um valor mais alto é positivo, mas é muito mais positivo a gente entender o histórico e aumentando, né, trabalhar para aumentar esse valor. Assim como a frequência cardíaca de repouso, que precisa vir reduzindo ao longo das semanas e dos meses. Outro dado coletado, VO2 máximo, um outro índice que avalia a capacidade cardiopulmonar. Em teoria, quem tem um VO2 mais alto, tá, um valor mais alto, tem uma melhor aptidão cardiovascular para atividade física de endurance, principalmente corrida, ciclismo, triatlon, natação de longa distância. Tá? Mas também, o VO2 é usado do ponto de vista de saúde. Hoje em dia a gente sabe que o trabalho de aumento do VO2 melhora a expectativa de vida das pessoas. Então, se você tem ali um dado de VO2, que o padrão ouro é o teste ergospirométrico, mas que esses dispositivos conseguem se aproximar desse valor do ergospirométrico e é algo reprodutível diariamente, semanalmente, mensalmente, que ele vai te mostrar se o seu VO2 vem aumentando ou se ele vem reduzindo, isso é muito útil no dia a dia para a gente avaliar tanto uma melhora, uma adaptação positiva à planilha de treino, pensando em performance, quanto pensando em saúde e longevidade, já que o aumento do VO2 vai promover uma longevidade mais saudável para aquele paciente. E você não precisa fazer um ergospirométrico toda semana ou todo mês, porque esse dispositivo te traz esse dado. Claro que com erro, né, com uma margem de erro em relação ao padrão ouro, o exame referência, que é o ergospirométrico, mas ele traz esse dado e a gente consegue usar isso para avaliar se aquela pessoa, se aquele atleta está evoluindo de forma adequada com o treino ou se aquela pessoa, né, com aquela orientação de mudança ou de início de treino, quando identificado um VO2 muito baixo, se essa pessoa vem evoluindo de forma positiva. Outro dado importante do VO2 é na questão de composição corporal. A gordura, para sair do corpo, ela tem que ser oxidada, ela tem que ser metabolizada e o metabolismo de gordura só acontece na presença de oxigênio, diferente do carboidrato que pode ser quebrado sem a presença do oxigênio para gerar energia. A gordura não, a gordura precisa do oxigênio. Então, uma pessoa que está com uma composição corporal inadequada e tem um VO2 baixo, ela não vai ter um sucesso no emagrecimento se ela não melhorar esse VO2. Então ela precisa, né? Dizem, vamos fazer musculação. Não, essa pessoa precisa de um treino cardiovascular para melhorar a capacidade oxidativa e aí sim conseguir ter uma taxa metabólica melhor, com uma massa muscular maior e oxidar melhor a gordura. Vamos ver como são dados importantes que antigamente a gente se preocupava em usar só com atletas, mas que fugiu o termo aqui, pessoal. Esses dispositivos sendo mais acessibilidade maior desses dispositivos trouxe para um cenário de dia a dia para a gente esses recursos que antes a gente só tinha em laboratório e com atletas para usar no dia a dia e avaliar de forma real, de forma mais precisa, questões vinculadas tanto ao treinamento de um atleta amador quanto a dados de saúde para quem pensa em longevidade, qualidade de vida e uma vida livre de doenças. Bom, outro dado bem legal que alguns desses dispositivos trazem é a possibilidade de você correlacionar as suas atividades, as suas atitudes no dia a dia e o impacto que elas trazem na sua recuperação. Por exemplo, treino de manhã ou treino à noite, consumo de alguma medicação, quantidade de proteica ingerida, quantidade de vitaminas ingeridas, uso de alguma medicação, atividades de relaxamento no final do dia, atividades de recuperação, o quanto que isso acaba ajudando na sua recuperação ou atrapalhando na sua recuperação. Isso a gente só consegue se a gente estabelecer se a gente tiver uma métrica de avaliar isso diariamente e correlacionar com os seus marcadores de saúde. Laboratorialmente isso é impossível de ser feito, mas na vida prática com um dispositivo desse, a gente consegue. Quer um exemplo disso? Querem um exemplo? Eu avaliei meu horário de treino, treinando de manhã e depois treinando no final do dia. E eu vi, o dispositivo me mostrou que o treino, a atividade física para mim no final do dia piora a minha recuperação, piora a qualidade do meu sono. Então, a partir, claro, não foi uma semana testando, foram meses fazendo treino só de manhã e depois meses fazendo treino só à noite para poder ter esse dado mais fiel. Então eu consegui avaliar que o treino para mim no final do dia não é tão interessante pensando em saúde, em longevidade e uma recuperação plena. Claro que isso não faz com que eu nunca treine no final do dia.
Se é o único horário que eu conseguir treinar, ok, eu vou fazer um treino, mas um treino menos intenso do que seria normalmente o treino, para justamente não comprometer tanto a minha recuperação. E você pode avaliar um monte de fatores. Como que isso é feito? Através do aplicativo do dispositivo. Você vai lá, né? Alguns têm essa possibilidade, o UP tem essa possibilidade, então eu seleciono o que eu quero avaliar e todo dia quando eu acordo, o aplicativo identifica que eu acordo, abre aquela relação e eu marco o que eu fiz ou não. Consumo proteico, hidratação, horário de treino, alguma terapia de relaxamento, algum consumo de medicação ou de suplemento, eu vou marcando ali que eu quero avaliar e diariamente, semanalmente, mensalmente, ele vai correlacionando o meu descanso com isso que eu fiz no dia anterior. Ele traz para mim uma métrica, se aquilo é positivo ou não para minha recuperação, tá? Então, olha que interessante que é o uso desses dispositivos. Na prática, no consultório, eu tenho indicado para alguns pacientes que se puder comprar algum desses e usar, tá bom? Claro que você tem várias opções. Como eu falei, né, no começo, às vezes um relógio, né, como o Apple Watch ou um Garmin, que são maiores, não são tão confortáveis para dormir, acaba atrapalhando. A gente pede métricas do sono, né, qualidade de sono, variabilidade cardíaca, frequência cardíaca de repouso, que é vista durante o sono. Então, o mais interessante são esses dispositivos menores, tanto que a Garmin lançou agora a Circa, uma fita deles parecida com o Whoop, tem o Whoop, tem o anel Oura Ring. Então, assim, são dispositivos mais confortáveis que você pode usar durante o treino, tomando banho se quiser, o dia todo, durante o sono, que vão coletando dados. Então, no final das contas, esses dispositivos são muito interessantes de serem usados no dia a dia, porque eles trazem mais informações para o consultório. E eu consigo correlacionar esses dados objetivos com os dados subjetivos da consulta, com exames laboratoriais, e realmente eu consigo montar uma proposta de tratamento muito mais individualizada para a pessoa. Seja ela com o objetivo de melhora de performance de treino, seja por uma questão de tratamento de alguma doença ou de uma vida livre de doença e uma longevidade maior. Então, a minha recomendação é que, se você puder ter algum dispositivo desse, compre e use. Tá? Se você é mais a parte esportiva, eu acho que realmente o UP vale mais a pena. Vamos ver o Circa quando sair realmente, mas parece que ele é muito parecido com o UP. Sejam mais indicados pelo local que ele fica no corpo. O anel é muito bom, o Oura Ring é muito bom, mas para algumas atividades não é tão interessante de usar durante o treino, já que ele fica na mão, né? O Apple Watch coleta dados cardiovasculares com grande precisão, é até o mais indicado para questões de doença cardiovascular, como arritmias, por exemplo. O Apple Watch consegue identificar isso muito bem, mas já tem uma limitação um pouquinho maior em dados de sono e dados de treinamento físico, por exemplo, mas é muito bom também, tá certo? Então, no dia a dia, se você puder ter um dispositivo desse, use e leve os dados para o seu médico. Não se agarre a um valor único do dia. Tá? A gente tem que avaliar esse valor que você quer, a métrica que você queira avaliar, seja a variabilidade cardíaca, VO2, nível de descanso, com um padrão anterior, né, com um histórico seu anterior, juntar esses dados com exames laboratoriais e entender também se naquele momento é esperado que você tenha um resultado pior, por exemplo, né? Vamos pegar uma pessoa que está numa fase final de preparação de treino, com uma planilha muito pesada, é óbvio que a recuperação sempre vai vir insuficiente, porque é o objetivo. Mas se a pessoa vem naquele momento com uma recuperação insuficiente, mas tem um histórico de uma recuperação ascendente, tá tudo bem. Agora, se já vem numa recuperação, uma piora gradual da recuperação, para chegar na fase pior da planilha, tem que mudar o treino, senão não vai ter a evolução esperada. VO2, eu quero pegar alguém que quer viver mais, que quer ter uma longevidade melhor, e essa pessoa vem tendo uma piora do VO2 gradual, do VO2 máximo, eu preciso orientar ela que converse com o treinador e mude a planilha de treinos, comece a fazer mais uma parte cardiovascular para melhorar esse VO2, sem esquecer do treino resistido, do treino de força, mas que naquele momento o treino cardiovascular vai ser mais importante do que o treino de força para essa pessoa, certo? Padrão de sono, se a pessoa que chega para mim cansada, eu consigo avaliar se o sono está mais adequado, se o sono está menos adequado e fazer intervenções mais assertivas em relação a isso. Então, pessoal, esses dispositivos são isso, são ferramentas úteis no dia a dia que trazem dados objetivos para uma consulta, onde a gente consegue juntar esses dados com histórico laboratorial, com
dados passados durante a conversa na consulta médica e fazem com que a gente consiga ter mais assertividade, mais especificidade no tratamento das pessoas no dia a dia. Tá certo? Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Espero ter ajudado vocês a decidir se vale a pena ou não comprar algum dispositivo desses. Um abraço.